tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 27, versículo de número 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Amém? Coloque bastante atenção nesta parte, nesta palavra que você vai repetir comigo. Diga comigo assim, igreja, ó. Diga comigo assim, ó. Exceto, mais forte, exceto que não entrou no templo do Senhor. Levante a tua mão para o céu. Quem veio buscar de Deus, diga glória a Deus. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Agora eu quero ver todo mundo desocupar as mãos e bater as palmas bem alegre para Jesus. Dai glória a Deus, igreja. Aleluia. Jesus convida para com ele viajar. Há uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, mas é Jesus que nos manda. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. Cante. E o Evangelho mandou. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos. Quero ouvir a igreja. Fé, mais fé. Quem não? Pois sem fé não pode agradar. Pois sem fé e sem amor não pode agradar. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos seguir com a mensagem dos 4 reis. Terça passada nós falamos sobre o rei Uzias. Hoje nós vamos falar sobre o rei Jotão. Jotão, ele começou a
reinar com 25 anos de idade. Seu reinado durou 16 anos e morreu muito jovem. O rei Jotão, ele morreu aos 41 anos. A história de Jotão é muito curta, mas o aprendizado que se tem ao examinarmos a história do rei Jotão é muito forte, é muito profundo. E eu quero, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês nesta noite deem total liberdade ao Espírito Santo. Quero que vocês glorifiquem a Deus. Quero que vocês nesta noite saiam daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Porque nós não podemos nos entristecer, não, quando o Senhor fala conosco. Antes, pelo contrário, devemos nos regozijar na presença de Deus. Devemos nos alegrar na presença de Deus, porque enquanto o Senhor está falando conosco, Ele está nos preparando, Ele está nos capacitando para entrarmos na Nova Jerusalém. Pode bater palma e dar glória a Deus. Meus irmãos, Jotão, ele foi um rei de edificações e vitórias. Segunda Crônicas, capítulo 27, versículo 6, a Bíblia chega a dizer que assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o reinado de Jotão foi um reinado de edificação. Ele edificou portais, ele conquistou grandes vitórias. Jotão, ele dirigiu os seus caminhos na presença de Deus. Porém, meus irmãos, existiu na vida de Jotão um porém. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jotão, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, exceto que não entrou no templo do Senhor. Ele não entrou na casa do Senhor para adorar a Deus. E este, meus irmãos, porém, foi o que destruiu a vida, o ministério e o reinado do rei Jotão. Exceto é o mesmo que porém, e significa dificuldade e impedimento. Diga comigo, igreja: dificuldade e impedimento. O impedimento, a particularidade negativa que encurtou a vida, que encurtou o reinado, que encurtou o ministério de Jotão, foi, escute isso, a mágoa. Jotão era um homem que queria caminhar segundo a vontade de Deus. Jotão foi um homem que andou segundo a direção de Deus. Mas teve uma coisa que Jotão ele não conseguiu vencer, meus irmãos. Segundo historiadores, o que fazia Jotão se recusar a entrar no templo, e agora quem estava a terça-feira passada vai lembrar, era, meus irmãos, a mágoa que ele carregava no seu coração.
já recordou qual era a mágoa de Jotão? Vos pergunto nesta noite: aonde Uzias, pai de Jotão, foi ferido de lepra? Aonde? Quem lembra? Aonde? Dentro do templo. Vocês lembram disso? Quando o sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes foram para tirá-lo de dentro do templo, ele resistiu e o Senhor o feriu de lepra na testa. E a Bíblia diz que assim morreu o rei Uzias em uma casa separada, porque foi leproso até o dia da sua morte. Então, meus irmãos, Jotão era um homem de bem. Jotão era um homem que ele queria andar de acordo com a palavra de Deus, mas existia um porém. Ele carregava no seu coração uma mágoa muito grande. A mágoa que gerou em Jotão um sentimento tão ruim, tão amargo, que ele renunciou, meus irmãos, que ele rejeitou a própria correção de Deus sobre o seu pai. Quem está entendendo? Ele não aceitava aquilo que tinha acontecido com o seu pai. Seus dias foram devorados por este sentimento maligno. Morreu aos 41 anos. Sabe por quê? Porque a mágoa mata. Repitam comigo: a mágoa, não escutei, a mágoa mata. Cuidado, homem de Deus, cuidado, mulher de Deus, a mágoa mata. A mágoa encurtou os dias do rei Jotão. A mágoa encurtou o ministério, o reinado do rei Jotão. Provérbios capítulo 3, versículo 11, escute isso: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Jotão, ele errou ao rejeitar a correção do Senhor, e nem era sobre a vida dele, era sobre a vida do seu pai. Toda vez que Jotão lembrava do ocorrido com o seu pai, ele ficava enojado. Enojado é o mesmo que aborrecido. Quem está entendendo? Então, esse aborrecimento, esta mágoa, não deixava ele entrar no templo para adorar a Deus. E agora, meus irmãos, e agora, minhas irmãs, quanto crente que está morrendo com essa mesma dor, quanto crente que está morrendo com esse mesmo mal, quanto crente que não vem mais para a igreja porque está magoado, quanto crente que não quer cantar mais na igreja porque está magoado, quanto obreiro, quanta obreira, quanto pastor que não quer mais fazer a obra de Deus porque está magoado, porque está magoada. Quantos ministérios que estão sendo encurtados, quantas obras que estão perecendo por causa da mágoa, por causa do ressentimento. Quantas irmãs que não querem mais cantar no grupo por causa da mágoa. Quantos que não querem mais participar do círculo de oração por causa da mágoa. Jotão, meus irmãos, tinha tudo para ter vivido uma vida longa, um reinado poderoso, mas ele foi vencido por este sentimento. Nunca quis entrar no templo. A mágoa, ela faz com que a pessoa se enoje até da repreensão de Deus. Foi o que aconteceu com Jotão. Ficou enojado, aborrecido.
estas coisas acabam com o ministério de uma pessoa. Escute isso, Provérbios capítulo 15, versículo 32, o que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. É a Bíblia falando, igreja. O que rejeita a correção, que foi o caso de Jotão, ele rejeitou a correção, a repreensão que o seu pai tinha recebido por causa daquela mágoa. Ele menosprezou a sua própria alma. Quem sabe o significado de menosprezar? Menosprezar significa diminuir o valor. Quem está entendendo? Menosprezar, meus irmãos, é não dar a devida importância. Então, quando o crente ele rejeita a correção, ele está diminuindo o valor da sua própria alma. A igreja que não aceita, a igreja que menospreza, a igreja que rejeita a correção, ela está sem dar importância para a sua própria alma, porque o homem que valoriza a sua própria alma na presença de Deus, ele ama ouvir a palavra de Deus, ela ama ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. A pessoa magoada, entenda isso por favor, a pessoa magoada, ela diminui o seu próprio valor. Que coisa triste, não é, meus irmãos? A mágoa, meus irmãos, ela impede o perdão. Quanto crente do coração magoado, que não consegue perdoar o seu irmão, que não consegue perdoar a sua irmã, não consegue nem ficar no mesmo ambiente que o irmão está, não consegue nem ficar no mesmo ambiente que a irmã está. Por causa do que? Por causa da mágoa. Isso é muito triste, meus irmãos. Quando Jesus, ele nos deixou uma oração por modelo, ele nos ensina a pedir perdão mediante o nosso agir perdoador. Quem está entendendo? É muito claro. A oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a pedir perdão diante do nosso agir perdoador. Eu só posso pedir perdão para Deus se eu também for um perdoador. Jesus ele nos deu um exemplo. São Mateus capítulo 6, versículo 12. Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É claro, meus irmãos, é muito clara a palavra de Deus. Amém? Em Mateus capítulo 18, Jesus fala sobre o perdoar o pecado do nosso irmão. Aí Pedro se aproxima de Jesus e ele fala: Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? 7? Porque Pedro achou que 7 já era muito. O homem natural ele fala um passa, 2 talvez, mas 3 já é demais. Então Pedro já tirou lá em cima: Senhor, 7 vezes está bom? Jesus olha para o irmão Pedro e fala: Pedro, não vou te dizer 7 vezes, mas 70 vezes 7. Significa dizer 490 vezes em um único dia. Qual é o crente que consegue perdoar tantas vezes? Qual é a crente que consegue perdoar tantas vezes? É o crente perfeito? Não precisa
precisa ser perfeito para perdoar ninguém. Não precisa ser perfeita para perdoar alguém. Para perdoar alguém, a única coisa que precisa é unção, é graça, é virtude para vencer a mágoa. Dai glória a Deus, igreja. Jotão, meus irmãos, meu Deus do céu, leia com mais tempo a história de Jotão. Jotão foi um homem de edificações. Jotão foi um homem de vitórias contra os seus inimigos. Jotão, meus irmãos, poderia ter, meu Deus do céu, triunfado tantas vezes mais, mas com apenas 41 anos, seu ministério foi interrompido, seu reinado foi interrompido por causa da mágoa, por causa deste sentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o que a Bíblia diz? Segui a paz com todos. Diga comigo, igreja, segui a paz com todos, meus irmãos, com todas minhas irmãs. A igreja do Senhor não pode ser dividida. Eu sempre digo, a igreja do arrebatamento, a igreja de Jesus Cristo, ela não é formada por grupos. A igreja de Jesus Cristo, ela é um único corpo. Glória a Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora escute isso, Hebreus capítulo 12, versículo 15, coloque atenção: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Da onde vem a raiz de amargura? Da mágoa. Quem está entendendo? É do coração magoado que surgem as raízes de amargura. Veja, irmão, que a mágoa, a raiz da amargura brotando no coração de alguém, pode contaminar a muitos. Então um crente magoado, uma crente magoada, pode contaminar muita gente. Se você for falar com uma pessoa cheia de mágoa, dificilmente você vai ouvir palavras boas daquela pessoa. Aquela pessoa, ela só vai te falar coisas ruins, porque o seu coração está sobrecarregado de raízes de amargura. Meus irmãos, a história de Jotão nos traz um exemplo de que a mágoa, ela nos afasta de Deus. Quantos que aqui estão nesta noite? Quantas que aqui estão nesta noite? Quantos que estão me assistindo nesta noite, que já passaram por esta experiência? Será que tem alguém aqui nesta noite que pode dizer assim: eu nunca senti mágoa? Se tiver, glória a Deus por isso. Eu já senti mágoa. A mágoa dói demais. A mágoa é um espinho cravando no coração da gente. A mágoa faz a gente querer ficar em casa. A mágoa faz a gente não querer ver o irmão lá na igreja. Faz a gente não querer ver a irmã lá na igreja. A mágoa faz a gente ficar pulando de galho em galho, como se diz. Tem crente que não para em ministério nenhum, porque aonde ele vai, a mágoa dele acompanha ele. Então, meus irmãos, essa história de Jotão, ela é um ensinamento. E nesta noite nós vamos orar ao Senhor para nos livrar da mágoa, este sentimento mortal que mata.
que está matando. Tem crente que era cheio do Espírito Santo, hoje não dá um glória a Deus na igreja. Tem irmãs que eram cheias do Espírito Santo e hoje não dão glória a Deus na igreja. Tem irmãs que cantavam no grupo, a voz dela retumbava no meio da multidão, mas hoje ela não canta mais, já foi convidada, já foi chamada, mas ela não volta, porque a mágoa está matando ela. A mágoa está matando ele. Ah, pastor, eu posso até ser membro da igreja, eu posso até cooperar aí na igreja para ajudar o Senhor, mas dirigir igreja nunca mais eu dirijo. Por quê, meu irmão? Porque o coração dele está magoado. Está vendo? Olha a semelhança com Jotão. Jotão, ele caminhava segundo a vontade de Deus. Jotão, ele foi abençoado porque andava segundo a vontade de Deus, mas teve uma coisa que fez com que Jotão fosse reprovado: a mágoa no coração. Olha, Deus, eu faço tudo de acordo com a tua palavra, eu vou reinar segundo a tua direção, só tem uma coisa: lá no templo eu não entro. Está vendo como tem crente parecido com o Jotão? Ó, pastor, eu limpo a igreja, eu limpo os banheiros da igreja, eu ajudo a lavar a igreja, mas no grupo com aquelas irmãs eu não canto mais. Por quê? Coração magoado. Pastor, eu faço o que o senhor quiser aqui na igreja, mas não me chama para trabalhar com aquele irmão, porque o coração está magoado. Existe um porém na vida dele, existe um porém na vida dela, existe um exceto, como existiu na vida de Jotão. Fez tudo bonitinho, exceto que não entrou no templo, não entrou na casa de Deus. Aleluia! Que Deus tenha misericórdia de nós. O pecado não é ficar magoado, porque nós somos fracos. Não somos super-heróis, somos de carne, de osso, somos fracos. O pecado não é sentir a dor da mágoa, o pecado é alimentar, é sustentar, é valorizar esta mágoa dentro do coração da gente. O homem magoado, ele nunca perde a razão, de maneira que ele nunca se humilha. A mulher magoada, ela nunca perde a razão, de maneira que ela nunca se humilha. Aí é que está o pecado. Em nome de Jesus, irmãos, vamos orar. Eu não estou aqui nesta noite como pastor da igreja para apontar o dedo e falar que você é um homem magoado, de forma alguma. Eu não estou aqui nesta noite para apontar o dedo para minha irmã e dizer que você é uma mulher magoada, não. Eu estou aqui nesta noite para dizer que juntos nós vamos orar para que este sentimento não entre no nosso coração. E se porventura ele entrar, se alguém nos ofender, se alguém nos humilhar, se alguém nos fazer passar vergonha, se alguém nos rejeitar, a mágoa vai entrar, mas ela não vai ficar em nome de Jesus. Ela vai sair em nome de Jesus. Dai glória a Deus, igreja. Aleluia. Quem entendeu, diga glória a Deus. Terça-feira que vem vamos falar sobre o rei Acás. E no último dia desta mensagem nós vamos falar de um rei, que Deus quer ver esse rei aqui na igreja. Glória a Deus. Quem quer que Jesus limpe o teu coração todos os dias, levanta a mão e diga glória a Deus. Deixa eu ouvir então. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Quero ouvir. Limpa o meu coração, limpa o meu coração, Jesus.
que Jesus lava, aí a gente canta assim, ó. Mora em meu coração, Jesus. Mora em meu coração. Mora em meu coração, Jesus. Mora em meu coração. Mora, mora, mora. Mora em meu coração. Mora, mora, mora. Mora em meu coração. Amém, Jesus. Só quem recebeu a palavra bate palma e dá glória a Deus. Quem recebeu com alegria, bate palma, bate palma, bate palma. Jesus te ama, igreja. Ore de crama, lavassurianda, lavaia. Que maravilha, meu Deus. Fique em pé, povo de Deus, fique em pé. Ô pastor Marcos, parece que a mensagem não terminou, e é verdade. Não terminou ainda não. Ainda tem mais 2 terças. Amém? Glória a Deus. Quem crê que temos muito para aprender, diga glória a Deus. Então, os irmãos que estão nos acompanhando nesta transmissão, terça-feira que vem, com a permissão divina, nós vamos estar transmitindo novamente, ali por 8h15, por aí nós já vamos estar transmitindo. Põe a mão na tua cabeça. Pastor Jair, vem aqui para o altar comigo, pastor Jair. Quem crê na revelação do Deus vivo, levanta a mão e diga glória a Deus. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma mão na cabeça, a outra levantada. Tem um hino que eu gosto muito, e eu quero ouvir vocês cantar, porque eu sei que a igreja aqui de Dracena canta muito bem. Canta comigo assim, ó. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não.